e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal de São José dos Campos. Esta solenidade foi especialmente convocada para a outorga da Medalha Mérito Educacional Professor Everardo Miranda Passos ao Instituto São José, em reconhecimento aos bons e inegáveis serviços prestados à coletividade deste município. Lembramos a todos que esta solenidade está sendo transmitida ao vivo nos canais oficiais da Casa, bem como no site e nas redes sociais da Câmara Municipal. Passaremos à composição da mesa que irá dirigir os trabalhos nesta noite e, para presidi-la, chamamos o vereador autor da propositura que concede a honraria, vereador Fernando Petiti. Chamamos o também autor da propositura que concede a honraria, vereador Sérgio Camargo. Convidamos para compor a mesa diretora a irmã Dorcelina Rampi, diretora do Instituto São José. Convidamos para compor a mesa diretora a irmã Lúcia Maestro, diretora da comunidade Santa Terezinha e ex-diretora do Instituto São José. Pedimos que também faça parte da mesa diretora a senhora Ana Carolina Cardoso Berti Dias, coordenadora pedagógica dos anos iniciais do Instituto São José. Convidamos também para compor a mesa diretora a senhora Érica Roberta Della Rosa da Silva, gerente administrativa do Instituto São José. Convidamos para compor a mesa a senhora Karina Souza Silva Santos, coordenadora pedagógica dos anos finais do Instituto São José. Convidamos também para fazer parte da mesa o senhor Victor Alcântara Guimarães, coordenador da pastoral.
Convidamos também para fazer parte da mesa o padre Rafael Galvão, padre salesiano e ex-aluno do Instituto São José. Convidamos também para fazer parte da mesa a senhora Ruth Maria Guerreiro da Fonseca Armelim, ex-aluna do Instituto São José. Com a palavra, o presidente da mesa, vereador Fernando Petit. Boa noite. Sob a proteção de Deus e lembrando que todo o poder emana do povo, declaramos aberta a presente solenidade. Convidamos todos os presentes para a execução do hino nacional. Forte, verás que o filho teu não foge à luta.
Anunciamos agora a palavra do autor da propositura que concede a honraria desta noite, vereador Fernando Petiti. Agora eu vou dar uma boa noite novamente para ver a animação desse público aqui. Boa noite. Ah, tá parecendo um aplauso para a irmã Dorce, para a Carol, para o Vitor. Nossa Senhora, hein? Eu e o Sérgio falamos aqui rapidinho. Ah, quem dera a gente ter uns aplausos desse, né? Mas tá bom, tá bom. Vi que vocês são queridos ali pelos alunos, pelos pais. Isso é muito bom, muito importante. Francisco de Sales, bispo de Genebra, do século XVII, declarado santo e doutor da Igreja Católica, ficou famoso por sua fé, gentileza e afabilidade ao abordar os conflitos religiosos da sua época. Francisco de Sales nasceu em 1567, em Turim, de família nobre, e faleceu em 28 de dezembro de 1622, há 404 anos. Aos 55 anos, era conhecido como grande pregador e amigo dos pobres. É considerado patrono dos escritores e jornalistas. Congregação Salesiana ou Salesianos, em 1859, portanto, há 167 anos, foi fundada na cidade italiana de Turim a Congregação Salesiana, de origem católica, por São João Bosco, em homenagem a São Francisco de Sales. Dom Bosco foi o santo que transformou a juventude por meio da educação e da alegria. Ele utilizava mágica, teatro e música para evangelizar, sendo um visionário que revolucionou a educação e assistência social no século XIX. Durante a Revolução Industrial, que acontecia na Europa, ele se preocupava com a extrema pobreza e a exploração juvenil nas fábricas e prisões. Passou a ser reconhecido como pai e mestre da juventude. O impacto de suas obras hoje alcança 134 países e transforma a vida de milhões de jovens por meio do carisma salesiano. Dom Bosco nasceu em 1815, na Itália, no vilarejo de Bec. É assim que fala? Bec. Ah, foi corrigido aqui, né? Com professores é mais fácil estar falando aqui. Em Turim. Filho de camponeses pobres, e enfrentou a orfanidade paterna aos 2 anos de idade. Foi criado por sua mãe Margarida, que foi a primeira e principal colaboradora de sua missão. Ela foi uma educadora sábia que formou o coração de Dom Bosco na fé e na caridade, ensinando-o a ver a presença de Deus em todas as coisas. Essa base familiar foi importante para que ele superasse a pobreza e seguisse sua vocação sacerdotal. Os seus ensinamentos eram baseados em razão, as normas deveriam ser claras, lógicas e explicadas com clareza, religião, tendo a formação moral e religiosa como base da vida, e amabilidade, que faz o jovem sentir-se amado e respeitado. Não podemos esquecer que Dom Bosco é associado a relatos de milagres, como a multiplicação de alimentos e hóstias, a ressurreição de um jovem e o dom da bilocação, estando em 2 locais ao mesmo tempo. 100 anos de Instituto Salesiano de São José dos Campos. Tendo como modelo São Francisco de Sales e como exemplo Dom Bosco, queremos homenagear a Escola Salesiana de São José dos Campos. Os salesianos chegaram ao Brasil em 1883, há 143 anos. A convite de Dom Pedro II, no mesmo ano, fundaram a primeira escola salesiana em Niterói, Rio de Janeiro. Você conhece essa? Eu já sabia a resposta. O Instituto São José foi fundado em 8 de março de 1923. A gente até tentou uma agenda para março aqui na Câmara Municipal, mas não conseguimos. Mas vale abril, né? Eu sei que vocês tiveram bastante festejos em março, a gente conseguiu fazer em abril. Portanto, tem 100 anos de existência. Na época, a nossa cidade tinha pouco mais de 34 mil habitantes. Agora, né? Já temos 700 mil. O censo nunca bate 700 mil, né? Mas a gente fala 700 mil habitantes. A congregação acreditou no projeto e trouxe para cá uma escola integrante da Rede Salesiana do Brasil, RSB, que reúne instituições de ensino dirigidas pelas Filhas de Maria, Auxiliadora, e pelos salesianos de Dom Bosco.
Os salesianos no Brasil formam a maior rede católica das Américas, segundo pesquisas. A rede salesiana no Brasil conta com mais de 5.000 educadores e mais de 70.000 alunos da educação infantil ao ensino médio, em mais de 100 escolas. O propósito do Instituto São José é viver o carisma ou o espírito de seu fundador, Dom Bosco, que se baseia no exemplo de São Francisco de Sales, na prática da simplicidade, da fé e da afabilidade na educação dos jovens. Querer ficar com Dom Bosco, querer ser como Dom Bosco. A espiritualidade de Dom Bosco se expressa como um modo de vida, tanto na dimensão material quanto espiritual, educando pelo exemplo. Os salesianos desenvolvem na convivência com a comunidade e na diversidade de visões e culturas a unidade da fé. Os salesianos transmitem em suas ações a experiência de Deus como Pai, que olha, cuida, provê, educa e ama os jovens. Valorizam as novidades do mundo atual, como a gente estava falando lá dentro, né? Tem essa parte também. Quando elas trazem alegria aos jovens e estão de acordo com a moral e os bons costumes. Enfrentam os desafios com visão otimista da vida e com um trabalho simples e sem complicações. Tudo isso é transmitido aos seus alunos com a colaboração de diretores, professores, funcionários e voluntários. Portanto, essa homenagem reconhece a excelência do ensino e o compromisso com a formação integral dos alunos, alicerçada nos valores humanos e cristãos da Rede Salesiana Brasil. O Instituto destaca-se não apenas pela excelência acadêmica, mas também pelo compromisso em formar cidadãos conscientes e solidários, preparados para contribuir com a sociedade mais justa e fraterna. E aqui, eu sou exemplo com os meus 2 filhos ali, de como são bem recebidos na escola, né? Quando a gente colocou ali naquela escola grande, até então eles estavam vindo de escolas menores, a gente sempre assustado, o pai um pouquinho assustado, a mãe muito mais, né? A mãe é sempre assim. Mas foram recebidos super bem, carinhosamente, isso faz toda a diferença na educação deles. Só queria agradecer. A entrega da medalha realizada nesse ano celebra o centenário da instituição, um marco que simboliza décadas de dedicação à educação e à transformação de gerações por meio do reconhecimento da ética e da fé. Parabéns ao Instituto São José por sua história centenária. Anunciamos agora a palavra do também autor da propositura que concede a honraria desta noite, vereador Sérgio Camargo. Eu pedi, em primeiro lugar, boa noite a todos vocês. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa sessão solene, o vereador Fernando Petit. Cumprimento também a irmã Dorcelina, a irmã Lúcia, né, que já foi diretora do colégio lá também. Cumprimento a senhora Ana Carolina, a Érica lá, a Karina, cumprimento o senhor Vitor, o padre Rafael, com quem eu já tive a oportunidade de participar de algumas palestras lá na Catedral de São Dimas, quando eu era coordenador da pastoral. Foi aqui uma vez, né? Até aqui, verdade. A senhora Ruth e todos vocês presentes. Gostaria também de iniciar minha fala, primeiro, me desculpando. Quando a gente cantava o hino nacional, Petit, eu olhei todas as imagens e eu não vi o Instituto São José. Alguém viu? Alguém viu? Não viu, né? Então fica aqui já o nosso compromisso de fazer um requerimento ao presidente dessa casa para incluir no hino nacional da nossa cidade imagens do Instituto São José, né? Porque eu acho que são poucas as instituições, se não a única, que completa 100 anos na nossa cidade. Não sei das outras escolas qual completou 100 anos, talvez o ITA, eu não sei quanto tempo tem, mas as fábricas que vieram para cá, tal, mas acredito que
100 anos é uma coisa ímpar que nós estamos comemorando. Então, fica aqui o meu pedido de desculpa e o meu agradecimento. Quero agradecer também pela formação dos meus filhos. Eu tenho dois filhos, um casal, né? A Carolina e o Vitor. Na verdade, eu tenho 4, 2 já moram no céu. Mas a Carolina e o Vitor estão conosco ainda e passaram pelo Instituto São José. E este ano, os 2 concluíram o curso universitário. O Vitor em Educação Física, aqui em São José, e a Carolina em Medicina, lá na Faculdade Federal de Pelotas, né? Os 2 se formaram esse ano. Deu trabalho, mas nós chegamos lá, né? Mas quero aqui, então, agradecer a formação que eles tiveram lá, não só na questão do conteúdo, né? Que, claro, ajudou para que eles passassem no vestibular, mas também na formação cristã e dos valores que a gente tanto preza na nossa família, né? E agradecer aqui, mas falar um pouquinho também desta nossa homenagem. Hoje, esta Câmara vive um momento especial. Não estamos apenas entregando uma honraria, mas estamos reconhecendo de forma pública e solene uma história centenária de dedicação à educação, à formação humana e ao serviço prestado à nossa cidade. Homenagear o Instituto São José com a medalha de mérito educacional professor Everardo Passos é prestar justiça a uma instituição que se confunde com a própria trajetória do desenvolvimento de São José dos Campos. Fundado oficialmente em 8 de março de 1926, o Instituto nasceu de um ideal de fé, de coragem, de compromisso com a juventude que atravessou gerações, mantendo viva a sua missão educativa. Quando olhamos para esta caminhada, percebemos que não se trata apenas da história de uma escola, mas se trata de milhares de vidas tocadas pela educação. Quantas crianças entraram pelos portões do Instituto São José e saíram dali mais preparadas para o mundo, mais conscientes de seus deveres, mais firmes em seus valores humanos? Quantas famílias confiaram à escola o que tinham de mais precioso seus filhos, assim como eu fiz? E é exatamente por isso que esta homenagem tem um peso tão simbólico. A medalha professor Everardo Passos não é uma distinção qualquer. Ela representa, no âmbito desta casa, o reconhecimento máximo ao mérito educacional, àqueles que ajudaram a construir o futuro da cidade por meio do ensino, da formação moral, da responsabilidade e do exemplo. Ao conhecê-las, o Instituto São José, a Câmara, ao conceder ao Instituto São José a medalha, a Câmara afirma diante de São José dos Campos que educar bem é uma das mais nobres formas de servir ao bem comum. O Instituto São José soube atravessar o tempo sem perder a sua essência. Nasceu ainda em uma cidade muito diferente da cidade que nós conhecemos hoje. Cresceu junto com o município. Acompanhou suas transformações sociais, urbanas e econômicas e permaneceu fiel à missão de formar bons cidadãos, com base em valores humanos e cristãos. Essa permanência por si só já seria admirável, mas o que torna essa trajetória ainda mais digna de aplauso é o fato de que ela foi construída com muito trabalho sério, compromisso cotidiano e profunda ligação com a comunidade joseense. Por isso, esta sessão solene também é um convite à gratidão às irmãs salesianas que lançaram as bases desta obra, a gratidão aos educadores de ontem e de hoje, gratidão aos colaboradores, às equipes pedagógicas, às famílias que ajudaram a sustentar essa missão e aos alunos e ex-alunos que, com sua trajetória, confirmam a grandeza do trabalho realizado pelo Instituto São José. Celebrar 100 anos de uma instituição educacional é celebrar a persistência do bem.
É reconhecer que a educação transforma destinos, fortalece famílias, eleva comunidades e prepara a cidade para o futuro. Em tempos em que tantas referências se enfraquecem, instituições centenárias como o Instituto São José mostram que tradição e excelência podem caminhar juntos e que valores permanentes continuam indispensáveis à formação das novas gerações. Por isso, nessa noite, ao entregar esta medalha, entregamos também o abraço institucional do povo de São José dos Campos, um abraço de reconhecimento, um abraço de respeito, um abraço de gratidão. Que o Instituto São José receba esta homenagem com a certeza de que a sua história honra a nossa cidade. E que este centenário não seja apenas celebração de um passado vitorioso, mas também a renovação de uma missão que ainda tem muito a oferecer ao presente e ao futuro de São José dos Campos. Parabéns ao Instituto São José, parabéns à sua comunidade educativa. Que pela intercessão de Dom Bosco, Deus continue abençoando esta obra tão bonita, tão séria e tão importante para o nosso município. Que Deus abençoe muito. Muito obrigado. É importante lembrar também, eu acho que vale ressaltar, que no dia que eu apresentei a proposta, que foi, aqui a gente apresenta, passa por uma leitura na quinta-feira, no dia da sessão, o Sérgio veio no começo da sessão e falou assim, eu posso assinar junto com você? Eu falei, claro que pode, né? Aí nós ficamos sendo os autores dessa propositura, que foi votado por unanimidade. Muitos títulos de cidadão, tanto para a pessoa, medalha ao mérito, que é o caso do Instituto São José, muitos, às vezes, não são votados por unanimidade, mas essa foi uma votação unânime na casa. Nesse momento, convidamos para fazer uso da palavra a ex-aluna do Instituto, senhora Ruth Maria Guerreiro da Fonseca Armelim. Boa noite a todos. Bom, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os integrantes da mesa, os demais presentes. Gostaria também de agradecer ao Instituto São José, na pessoa da irmã Dorce e da coordenadora Ana Carolina, pelo convite para estar aqui representando a minha família. Para quem não sabe, eu sou a terceira geração de 4 gerações que já estudaram e estudam no Instituto. Dessa forma, celebrar os 100 anos desse colégio é também celebrar o triunfo da educação em minha família. Minha avó Ruth, que foi a pessoa que inspirou meu nome, do qual eu tenho muito orgulho, foi a primeira aluna da nossa família a estudar no Instituto, quando ainda era o Externato São José. Ruth Nunes da Trindade, que é o nome dela de casada, se tornou professora e, após o seu falecimento em 2000, foi homenageada, tendo seu nome na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Parque Interlagos, aqui em São José dos Campos. Sua esposa trabalhou lá? É. E assim seguiram as próximas gerações. Minha mãe, Viviane, também se tornou professora do ensino fundamental e depois fisioterapeuta. Minhas tias, uma assistente social e professora universitária, a outra psicóloga. Meus 2 irmãos engenheiros, minha irmã médica e eu advogada. Atualmente, meus filhos e meus sobrinhos estudam no Instituto. Essas são as 4 gerações. Eu sempre acreditei no poder transformador da educação. E, ao ver uma escola centenária como Instituto, que promove a educação integral de seus alunos e que se autodeclara humana na formação, é sentir uma esperança no futuro das próximas gerações. Vivemos na era da informação, muitas vezes da desinformação, onde a inteligência artificial já executa com maestria grande parte das atividades que antes eram exclusivas dos humanos. E, pelo caminhar da evolução das tecnologias, existe algo que poucas escolas, e o Instituto está nessa minoria, se preocupam verdadeiramente, não só como uma frase de marketing, que é a formação humana.
de valores que são indispensáveis para o uso ético e responsável de qualquer tecnologia. Quando eu era estudante do Instituto, meus pais sempre repetiam que essa não era uma escola para vestibular, era uma escola para a vida. Eu não entendia muito bem, afinal, era apenas uma menina. Mas, olhando para trás, lembrando de tantos momentos maravilhosos que passei na escola, afinal, foram 13 anos, eu ganhei a medalhinha de antiguidade, dos amigos que fiz, de tudo que aprendi, e vamos ser justos, que me ajudaram, sim, a passar em algumas boas universidades. Das Olimpíadas, das festas juninas, né, Rafa? Dos teatros, das festas de Nossa Senhora, das risadas de chorar e doer a barriga, dos professores, do NR, do acolhimento quando perdemos meus avós e minha irmã, que também era estudante. Tudo fez parte da minha formação para a vida. Saber português, matemática, física, química, história, geografia, biologia, sociologia e filosofia, não quis deixar nada de fora, é o básico. Entender o ser humano em suas particularidades, ser um honesto cidadão e se preocupar com o próximo é o diferencial que queremos para a nossa sociedade. Precisamos de líderes que inspiram, que se preocupam verdadeiramente com o ser humano e com a natureza. Precisamos de profissionais que contribuam com um futuro mais igual, justo e pacífico. Educar evangelizando e evangelizar educando é entender que não se separa a educação de valores cristãos essenciais ao ser humano. Eles se conectam e se completam. Crianças e adolescentes passam grande parte de suas vidas nas escolas. É lá que aprendemos não só essas disciplinas que eu citei, mas para muitos é onde se começa a convivência. Então, escolher a escola que nossos filhos irão estudar é também escolher a continuidade da educação que damos em nossa casa. Quando vejo meus filhos e meus sobrinhos felizes e orgulhosos de estudar no Instituto, vejo que lá existe um algo além. Um acolhimento, um pertencimento e um significado profundo de comunidade escolar, onde pais, alunos, ex-alunos, professores e funcionários se sentem à vontade na escola. Qual outra escola você tem dificuldade para levar os alunos embora depois da aula de um evento? É com esse sentimento de nostalgia e gratidão que encerro a minha fala, e que desejo mais 100 anos ao Instituto, unindo tradição e inovação, e deixando esse sentimento de pertencimento nas famílias por gerações, assim como tem sido na minha. Obrigada. Estou vendo a Ruth e o Sérgio falou também que os filhos estiveram lá. Com certeza vocês passaram muitos momentos de emoção, né? Ver os filhos crescendo, aprendendo cada vez mais. E o último momento de emoção que eu e minha esposa passamos lá foi na passagem do 5º para o 6º ano, né? Que aí é o uso da caneta. E aí nós tivemos o privilégio lá de ouvir quem usou a palavra foi o Vitor Alcântara. Minha esposa chorou pra caramba. O meu caiu um cisco no olho. Não chorei, foi só ali, estava meio ruim o olho. E agora a gente vai ter a oportunidade de ouvir o Vitor aqui, né? É o momento do Vitor Alcântara Guimarães fazer uso da palavra. Começou com uma pressãozinha, né? Senhores vereadores, autoridades civis, religiosas e educacionais aqui presentes, querida comunidade educativa, famílias, ex-alunos, colaboradores e, de modo muito especial, nossos queridos estudantes, razão maior de tudo aquilo que somos e fazemos. Dirijo também uma saudação muito especial aos jovens que compõem o Conselho da JS, que hoje nos honram com a sua presença e que, com generosidade e protagonismo, assumem a missão de coordenar os grupos da pastoral, sinal vivo do carisma salesiano entre nós. É com profunda gratidão e emoção que hoje tomo a palavra em nome da pastoral deste colégio centenário, que celebra não apenas uma marca no tempo, mas uma história viva, fecunda e transformadora. Celebrar 100 anos é reconhecer que muitas mãos, muitos sonhos e uma fé perseverante construíram, ao longo das décadas, um espaço que vai muito além da educação formal. Um espaço onde vidas são acolhidas, valores são cultivados e futuros são iluminados.
como instituição confessional católica, enraizada no carisma salesiano das irmãs, inspiradas por Dom Bosco e Madre Mazarello, nossa missão sempre foi clara: educar evangelizando e evangelizar educando. Aqui, cada corredor, cada sala de aula e cada encontro carregam a marca de uma pedagogia que acredita no jovem, que aposta na sua capacidade de crescer, de sonhar e de transformar o mundo. A pastoral, ao longo desses 100 anos, foi e continua sendo presença viva nesse caminho. Ela não é apenas um setor ou uma atividade, mas um jeito de estar no colégio, um jeito de olhar, de escutar e de caminhar com cada estudante. E é importante dizer, a pastoral não se limita a grupos religiosos, ela se expressa em múltiplas formas de cuidado, formação e compromisso. Nos encontramos nas vivências, nos momentos celebrativos, mas também com muita força nos projetos onde nossos jovens aprendem na prática o valor da solidariedade, da empatia e do serviço ao próximo. Por meio da pastoral, ajudamos a formar não apenas alunos, mas bons cidadãos e, acima de tudo, bons cristãos. Promovemos experiências que convidam ao encontro consigo mesmo, com o outro e com Deus. Em um mundo onde tantas vezes marcado pela pressa, pela superficialidade e pela falta de sentido, a pastoral se faz presença que acolhe, que orienta e que lembra a cada jovem: você é importante, sua vida tem valor, você não está sozinho. São inúmeras as iniciativas que ao longo desses anos tocaram e continuam tocando vidas, despertando vocações, fortalecendo valores e formando corações comprometidos com o bem. E é esse amor que sustenta nossa caminhada há um século. Hoje, ao celebrarmos esta história, renovamos também o nosso compromisso com o presente e com o futuro. Continuaremos sendo presença que educa com o coração, que acredita nos jovens e que constrói junto com eles caminhos de esperança. A todos que fizeram e fazem parte dessa trajetória, nossa sincera gratidão. E a vocês, queridos estudantes, nosso olhar mais atento e nosso carinho mais profundo. Vocês são a razão de estarmos aqui. Vocês são o hoje e o amanhã que nos impulsiona a continuar. Muito obrigado. Nesse momento, assistiremos a um vídeo institucional do Instituto São José. Desse grande evento, essa celebração, essa união de toda a comunidade educativa, das irmãs, de ex-alunos, dos nossos estudantes e toda essa comunidade que compõe essa história de 100 anos. O centenário é um momento onde a gente celebra todas essas formações, a formação humano-cristã, que tem essa identidade e que carrega nela toda essa história e toda a nossa verdade de Dom Bosco e Madre Mazarello, de formar bons cristãos e honestos cidadãos. A importância desse evento é a gente reconhecer e valorizar todo o trabalho que essas irmãs fizeram na vida da gente que é aluno e também tantas famílias que elas mudaram com esse trabalho lindo que elas começaram 100 anos atrás. Para mim, é muito importante chegar nos 100 anos porque foi muito bom para a minha vida ter entrado no Instituto São José. Ele mudou a minha vida completamente e é muito acolhimento, é tudo muito diferente das outras escolas, então
chegar nos 100 anos quer dizer que foi um trabalho muito bem sucedido. Ex-aluna, como mãe de dois meninos que estudam aqui e também como mamãe Margarida, me sinto privilegiada de poder estar presente nessa comemoração. E a Mamãe Margarida, que é um projeto que leva o nome da mãe de Dom Bosco, a senhora Margarida, que sempre com tanta humildade e disponibilidade colocou o serviço dela a serviço da vocação do próprio filho, que hoje foi recordado inclusive nessa celebração, que faz parte dessa comemoração. Eu desejo que seja uma comemoração extensiva a todas as famílias, que as pessoas possam reconhecer o privilégio que é não só participar dessa comunidade escolar, mas também de comemorar esses 100 anos dessa instituição tão renomada e tão importante para a cidade de São José dos Campos. Celebrar 100 anos é agradecer a Deus pela fecundidade de uma escola que nasceu na Itália, mas que foi se desenvolvendo. E em São José dos Campos é uma cidade que acolheu as irmãs salesianas com muito carinho. E a minha gratidão é para todas as famílias que colocaram seus filhos na nossa escola. Que esses 100 anos seja assim, a semente de novos alunos, de novas vocações e de novos jovens entrando na nossa escola e sendo fiéis à missão que eles receberam. Mas nós vamos convidar para se pronunciar a irmã Lúcia Maestro. Mas foi quando a gente estava na sala antes de começar a cerimônia, aí eu levei alguns ex-alunos ali para a irmã Lúcia. Aí ela já perguntava, que ano você foi lá? Para ver se era um ex-aluno da época dela. Não teve muita sorte, né? Eram sempre os alunos um pouco antes. Mas eu vi o carinho dela só de ver a possibilidade de ser ex-aluno dela. E é muito emocionante. Agora, vamos lá para a tribuna? Boa noite a todos. Boa noite. Excelentíssimo senhor Roberto do Evelém, digníssimo presidente da Câmara, mesmo não estando presente, peço que levem a nossa saudação a eles, tá bom? Excelentíssimos senhores vereadores Fernando Petit e Sérgio Camargo, autores de outorga da Medalha Mérito Educacional Professor Everardo Miranda Passos ao Instituto São José, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. Muito obrigada por este momento tão significativo para nós. Querido Padre Rafael, nosso ex-aluno, aos senhores membros da mesa, todos nossos coordenadores, amigos, querida irmã Dorce, a diretora do Instituto São José, e todos os membros da comunidade educativa, os alunos, ex-alunos, a todas as famílias aqui presentes. É uma honra e uma alegria estar aqui nesta noite representando a nossa provincial irmã Alaide Deretti e partilhando em nome das nossas queridas irmãs salesianas deste momento tão gratificante de reconhecimento público de nossa ação educativa evangelizadora na cidade de São José dos Campos. As celebrações comemorativas do centenário do Instituto
estão sendo marcadas pelo selo da gratidão. Neste momento, renovo nossa gratidão a Deus, inspirador e criador da nossa vida. A Nossa Senhora Auxiliadora, que sempre nos guiou na missão. Aos nossos santos fundadores, Dom Bosco e Madre Manzarello, que lançaram as primeiras sementes de um projeto educativo evangelizador. Mas, carinhosamente, quero mencionar, de modo especial, a presença de São José. Está aí a imagem dele, né? Que desde o início foi o nosso grande protetor. Conforme as palavras do Monsenhor João Filippo, articulador da vinda das filhas de Maria Auxiliadora ao Brasil, motivando as primeiras irmãs salesianas em São José dos Campos, que, embora doentes, lhe confiaram o sonho da construção de um colégio para crianças e jovens da cidade, as encorajou dizendo: trabalhem, minhas filhas, a obra é de Deus, e São José será o protetor. Aqui está a nossa motivação, força e certeza de que a missão do Instituto São José está fundada nos planos de Deus, tendo um grande protetor que leva o seu nome. É, portanto, também com grande sentimento de gratidão, que, revendo muitos anos de atuação no Instituto São José em 2 etapas, contemplo o canteiro de sonhos realizados, sempre acompanhada e apoiada por irmãs e equipes profissionais competentes, que traziam em suas mentes e seus corações a significativa frase do famoso indiano Gandhi: se queremos progredir, não devemos repetir a história, mas construir uma história nova. A construção de uma história nova contemplamos hoje, na realização pessoal e profissional de muitos ex-alunos e ex-alunas, homens e mulheres engajados, atuantes na sociedade e na igreja, pais conscientes de sua missão junto aos filhos, jovens entusiasmados em busca de seus ideais. Contemplamos também profissionais da educação comprometidos e competentes ao nosso lado, e, como nós, prolongando ao longo da história a bela missão de semear sonhos e cultivar realizações no coração de muitas crianças e jovens que hoje, como ontem, pelas mãos de Maria Auxiliadora, buscam a nossa casa. Para mim, atuar na direção desta escola não foi apenas uma função. Foi uma missão que marcou profundamente minha vida como irmã salesiana. Uma rica experiência foi a participação na equipe organizadora do grande projeto da Fundação da Rede Salesiana de Escolas, em âmbito de Brasil, fundamentando o conteúdo do material didático com os valores do sistema preventivo de Dom Bosco: evangelizar educando e educar evangelizando, que, sem dúvida, foi um marco importante para a identidade das escolas salesianas no Brasil e, particularmente, a solidificação da proposta educativa do Instituto São José. Dom Bosco, em sua vida, foi um sonhador, um semeador de futuro, preocupado com a formação integral das crianças, adolescentes e jovens. Seus sonhos mais importantes enraizaram-se no coração de muitas pessoas generosas, e hoje é um carisma vivo e espalhado pelo mundo, como já foi até dito, os inúmeros países em que, como salesianos e salesianas, nós estamos, né? Temos muitos exemplos da criatividade e do protagonismo de Dom Bosco no campo educativo, mas vou me ater a um ícone que, para mim, foi e continua sendo fundamental na identificação dos espaços educativos de todas as nossas casas salesianas. São 4 elementos: casa,
um ambiente acolhedor e familiar. Pátio, marcado pela alegria e espontaneidade. Escola, onde todos podem desenvolver seu potencial, adquirindo novas habilidades. Capela, caminhando segundo uma clara proposta de fé e de evangelização. Portanto, é com grande alegria e orgulho que posso afirmar que o Instituto São José, que se identifica como casa, pátio, escola e capela, continua acreditando na educação evangelizadora das crianças e jovens, formando bons cristãos e honestos cidadãos. E continua também oferecendo condições para que seus alunos, alunas e ex-alunos, ex-alunas, sejam pessoas inseridas na sociedade, tornando-a sempre mais fraterna e solidária. Uma sociedade capaz de respeitar a casa comum, aberta ao diferente, capaz de avançar nas ciências e, especialmente, somar forças. A esperança, virtude do caminho, nos impulsiona no dia a dia em busca de novas possibilidades de construção de um mundo solidário que há de culminar na construção da paz, que estamos precisando tanto, né? Da construção da paz. Meu agradecimento a todos, às famílias, pela confiança, colocando seus filhos, suas filhas no Instituto São José. Coordenadores, professores, colaboradores e as minhas queridas irmãs. Um agradecimento especial a você, querida irmã Dorce, que atua como diretora do Instituto São José, com o dinamismo e a fidelidade ao carisma salesiano, tornando o Instituto São José um grande coração acolhedor. Renovo os meus agradecimentos à Câmara Municipal de São José dos Campos, aos excelentíssimos senhores vereadores Fernando Petit e Sérgio Camargo, às autoridades, à sociedade joseense e a tantos benfeitores que, desde o início, apoiaram e incentivaram a construção do Instituto São José. Contamos com a continuidade dessa parceria a favor da educação das nossas crianças e jovens. Com certeza, seguiremos juntos nesse propósito, né? Os votos de uma feliz gestão em benefício do povo de São José dos Campos, com as bênçãos de Deus extensivos a todos os distintos membros da Câmara Municipal. Muito obrigada. Neste instante, seremos agraciados por uma apresentação musical da banda formada pelos professores do Instituto São José, Pablo Adriano Machado, Lara Helena Bonatti e Fabiana Fávaro, e pelo aluno Cauã Lute, que irão cantar o hino do Instituto São José. Boa noite, gente, tudo bem? Com muita alegria estamos aqui nesse momento, representando aí outros professores que tocam, que cantam, alguns que poderiam estar aqui com a gente, outros que não puderam estar. E contamos com vocês aí para ajudar no vocal, né, tia Lara? Isso aí. Vocês já conhecem a música, então nos ajudem.
Mogi com as terras aqui aportaram gente com coragem, ideais definidos de lançar nesse chão tão fecundo. Ó Dom Bosco presente no mundo, descontentam o nosso instituto, levantando promissor estandarte de razão, religião e amor, grande lema do santo fundador. Os valores do evangelho você aponta, que é de nós bons cristãos e honestos cidadãos. Aprendemos a amar Nossa Senhora, a grande mãe auxiliadora dos cristãos. 100 anos do Instituto São José, quantas histórias formaram aqui, quantas histórias ainda estão por vir. 100 anos do Instituto São José, quantas histórias formaram aqui, quantas histórias ainda estão por vir. Fortalecida na fé e no entusiasmo, cresce sempre salesiana missão, vislumbrando nosso futuro, acreditando na educação. Educar é gesto de amor, pois só ele o mundo transforma. Por isso, amado Instituto, seu brasão é vibrante e eterno. Como é bom ter você como abrigo, coração aberto e olhar sempre amigo. Viveremos sem cessar mundo afora, a vida que nos ensina agora. Quem aprendeu dando com a gente? 100 anos do Instituto São José, quantas histórias formaram aqui, quantas histórias ainda estão por vir. 100 anos do Instituto São José, quantas histórias formaram aqui, quantas histórias ainda estão por vir. Isso aí, gente. Muito obrigado. Senhoras e senhores, chegamos ao ápice deste evento. É com grande prazer que, nesse instante, passaremos às mãos da representante do Instituto São José a medalha Mérito Educacional Professor Everardo Miranda Passos. Pedimos que os autores da propositura, vereadores Fernando Petit e Sérgio Camargo, façam a entrega dessa láurea. Irmã Dorcelina Rampe, por gentileza, posse em frente à mesa diretora para receber de forma justa e oportuna
a homenagem do povo de São José dos Campos. Minha cidade, como tantas que já vi, tem crianças nas calçadas, gente humilde no jardim. Tem avenidas, praças, ruas asfaltadas, todas muito iluminadas. Como é bom viver aqui. Céu sempre aberto, terra limpa e hospitaleira, Paraíba, Mantiqueira. Neste momento, o gabinete do vereador Fernando Petit também deseja prestar uma justa homenagem. Pedimos que suba ao palco a senhora Eleonara Petit, esposa do vereador. Pedimos a presença de todos os componentes da mesa diretora à frente da mesa para uma foto oficial. Dos campos tão floridos, não me canso de te amar. Minha cidade, como tantas que já vi, tem crianças nas calçadas, gente humilde no jardim. Tem avenidas, praças, ruas asfaltadas, todas muito iluminadas. Como é bom viver aqui. Pedimos que todos retornem aos seus lugares, pois neste momento ouviremos o pronunciamento da irmã Dorcelina Ramp, neste ato representando o Instituto São José. Boa noite a todos. Bem-vindos. Excelentíssimos, prezados e queridos vereadores Fernando Petit e Sérgio Camargo, as queridas irmãs, irmã Lúcia e a minha comunidade que está aqui, que juntas fazemos todos os dias a educação da assistência à presença, como Dom Bosco e Madre Mazarello sempre nos ensinaram, né? Ensinaram as FMA e os salesianos, né? Amada comunidade educativa do Instituto São José, representada aqui hoje pela nossa equipe gestora, queridos professores, os colaboradores, as nossas estimadas famílias, os amados alunos e os ex-alunos. Hoje temos uma representatividade de todo esse grupo que representa a comunidade educativa pastoral. Receber esta homenagem pelos 100 anos do Instituto São José é motivo de profunda gratidão e emoção. Em nome de toda a nossa comunidade educativa pastoral, agradeço à Câmara Municipal por esse gesto tão significativo. E na pessoa do Petit e do Sérgio, posso dizer que sentimos
não ser apenas uma homenagem à escola, mas um reconhecimento da cidade a uma história construída junto com ela ao longo de gerações. Nossa trajetória começou com um sonho simples e corajoso. Um sonho que nasceu no coração das primeiras irmãs salesianas que aqui chegaram para tratamento de saúde. Morrer era uma possibilidade. Mas Deus constrói caminhos inimagináveis para aqueles que confiam a Ele sua vida e sua missão. Aquelas filhas de Maria Auxiliadora, fragilizadas pela doença, mas convictas na força do carisma de que educar crianças e jovens era um modo concreto de transformar o mundo, se puseram nas mãos dele. Este sonho encontrou acolhida nas famílias joseenses, nas lideranças da cidade e em tantas pessoas que acreditaram na força da educação. E aqui estamos nós, com 100 anos de história, de educação que evangeliza e evangelização que educa. Ao recebermos esta medalha, queremos honrar com gratidão cada irmã salesiana, cada educador, cada colaborador, cada estudante, cada ex-aluno e cada família que ajudou a construir esta história centenária. Nós estamos falando de cerca de 30 mil alunos que passaram pelo Instituto São José nesse tempo. Hoje, de modo muito especial, somos presenteados com a presença da família Guerreiro, que representa 4 gerações ligadas ao Instituto São José. Esta presença nos emociona profundamente, porque torna visível aquilo que muitas vezes não conseguimos expressar em palavras, que a educação verdadeira permanece, atravessa o tempo e continua fecundando a vida. São 4 gerações. Não representam apenas passagem de tempo, representam confiança, pertencimento, memória afetiva e continuidade de valores. Representam a certeza de que educar é semear no coração das pessoas algo que permanece para sempre. Ao longo destes 100 anos, seguimos inspirados pelo carisma de Dom Bosco e Madre Mazarello, educando com razão, religião e amor, formando bons cristãos e honestos cidadãos e renovando a cada geração nossa missão junto à juventude. Recebemos hoje esta homenagem com gratidão e com um compromisso renovado de continuar educando com esperança, porque, como diz o Papa Leão XIV em sua carta apostólica, continuamos desenhando novos mapas de esperança que, ao fazer florescer o ser, cuida da alma. É ofício de promessas, é tarefa de amor. E fazemos junto com as famílias e com esta cidade, que também é parte de nossa história. Muito obrigada por esta homenagem tão significativa para a comunidade educativo-pastoral. Seguimos confiantes, como Dom Bosco e Madre Mazarello nos ensinaram, e que eles nos abençoem a todos, hoje e por muito mais 100 anos. Obrigada. Neste momento, chamamos o Padre Rafael Galvão para realizar uma bênção. Boa noite, estimados
Fernando e Sérgio, obrigado por todo esse momento aqui que vocês proporcionaram para nós. Digo primeiro como ex-aluno, né? Aquele cumprimento formal para todo mundo da mesa, sendo contempladas, viu? Contemplados. A Dorce é minha madrinha de ordenação. E é gostoso vê-la no centenário, sendo diretora do colégio que eu fiz parte. Uma prática salesiana que a gente conhece bem é a prática do bom dia e do boa tarde. Mas aí vou fazer, então, o boa noite. Para quem não sabe, Mamãe Margarida, quando chegavam os meninos de Dom Bosco ali para dormir, não era ainda internato salesiano, uma vez um rapazinho foi dormir, a mãe disse, vai deixar esse cara dormir aqui, Dom Bosco? Mãe, deixa, mas ele aqui, perigoso, não deixa. Dia seguinte, acordou, cadê o menino? Sumiu, e os cobertores também. Passa outro dia, outro menino bateu na porta de Dom Bosco, frio, procurando abrigo, Dom Bosco acolhe de novo, e a mãe falou assim, deixa que dessa vez eu vou dar uma palavrinha antes dele dormir. Essa palavrinha era uma mensagem que fica lá no subconsciente, no coração, antes deles dormirem. No dia seguinte, estava lá o jovem e também os cobertores. Então, Dom Bosco e Mazarello tinham essa prática salesiana de começar as atividades com uma mensagem que tocasse o coração, que inspirasse o dia. Então, todas as aulas dos nossos colégios salesianos têm a prática do bom dia e do boa tarde. E hoje a gente pode fazer aqui o boa noite. Infelizmente, eu não posso colocar meu filho no instituto, né, porque eu não vou fazer. Mas, se tivesse, eu colocava. Mas fico feliz que os meus sobrinhos estão lá, né? Não somos 4, mas somos 3, né? Minha mãe foi aluna, eu, minha irmã, meu pai professor, minha tia aluna, meus sobrinhos alunos. Isso também tem. Meu primeiro casamento que eu celebrei foi no instituto, na quadrilha do terceirão. Mal sabia eu que ia ser padre, né? E quem acreditava muito na minha vocação era a irmã Bernadette, né? Nem eu acreditava na minha vocação. Quando eu falei para a irmã Bernadette que eu ia fazer turismo, ela ficou com uma decepção. Turismo? Que bom, né? Mas o turismo me levou para lugares distantes e me trouxe também para São José para perceber que minha vocação era mesmo ser salesiano e lá no Instituto. Isso foi florescendo, foi semeado também. Vamos para a mensagem, então? 2 frases bonitas, uma de Madre Mazarello e outra de Dom Bosco. A de Madre Mazarello é em cada ponto um ato de amor. Madre Mazarello era forte, fazia trabalho de mais de homens assim, e cuidando de parente pegou tifo e perdeu a força. Aí ela soube reinventar a vida. E na fraqueza dela física, ela conseguiu dar sentido a pequenas coisas e foi ensinar costura para as meninas. E cada ponto, um ato de amor. Vocês que estão aqui, saibam que vocês foram tecidos nesse ato de amor por tanta gente. Tanta gente foi tecendo nos nossos corações os valores salesianos. Eu fui um deles. Irmã Bernadette, minha eterna professora, é Vivi da minha sala, Denise também da minha turma, Carol, somos a turma de 99. Se tivesse um TikTok, ia aparecer o Jurassic Park aqui atrás, né? Mas a gente foi muito cuidado, e olha que nossa época era 3º G. Não vou falar, né? Tinha magistério. Aí, ali, elas sabiam do nosso nome, sabiam quem éramos, tinham um carinho especial. Lembro de irmã Bernadette trazendo chocolate no meu aniversário, porque era um dos poucos que frequentava a capela na missa antes das aulas. E é bonito perceber, em cada ponto, em cada detalhe, um ato de amor. Desde aquela imagem bonita de auxiliadora que fica naquele pátio, até o carinho do seu Targino pegando a nossa bicicleta e colocando ali, quando a gente chegava para nossas aulas. No Instituto, a gente aprendeu a viver essa frase de Mazarello, em cada ponto, um ato de amor. Segunda frase, frase de Dom Bosco. Não basta que os jovens sejam amados, é preciso que eles saibam que são amados. O adolescente, ele não escuta, o adolescente sente. E foi o que a gente sentiu. Como foi falado pela Ruth, era difícil a gente voltar para casa. Falava assim, faz logo um quarto aí no instituto, que vocês não saem daqui, e assim era a verdade. A gente ficava a tarde inteira, o dia inteiro no instituto, estudando. Verdade. E era gostoso perceber que ali, entre nós, o amor aconteceu no sentido pleno da palavra. Doação de vida sem nenhum interesse. Amor incondicional. Os meus melhores amigos da vida, eu devo ao Instituto. Por isso que muitas vezes, ali, quando a gente pisa lá, é amor que a gente sente.
porque ali a gente foi amado e sabia. A gente pode dizer, éramos felizes e sabíamos. Por isso que tanto o Mazarello como o Dom Bosco foram muito bem honrados, vividos e celebrados naquele colégio. E hoje, estando aqui como ex-aluno, como salesiano padre, para perceber que foi fruto dessas 32 mil vidas que foram tocadas, eu sou mais uma história, para dizer que valeu a pena passar por aquele lugar, aquele santo lugar. Santo, por isso que a gente agradece a Deus, nessa noite. Nós agradecemos a tanta gente, e agora eu tenho o privilégio de pedir para que a gente fique em pé, e agradecemos juntos a Deus, porque foi Ele que tornou tudo isso possível. Na coragem daquelas primeiras irmãs, de enfrentar muitas vezes uma sociedade que não ajudava. Na coragem de muitos pais que, colocando os seus filhos ali, acreditavam que estão partilhando valores que começam em casa e terminavam no instituto. Por isso, a gente agradece a Deus pela linda maneira que Ele escolheu de amar e educar a gente, através do instituto. Rezemos então. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai. Nós somos frutos do Zezinho e do Zezão. Pedindo a São José que interceda por nós e também a Maria Auxiliadora, minha mãe, minha rainha, põe tua mão antes da minha. Que ela também possa interceder por mais 100 anos. Não quero estar lá não, mas lá do céu eu quero estar sempre rezando para que mais e mais pessoas sintam-se amados e que sejam tocados pelo amor de Deus. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São José, Dom Bosco e Mazarello, desça sobre cada um de nós, sobre o nosso querido colégio, nossas queridas irmãs. A bênção do Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos, uma boa noite. Passamos agora a palavra ao vereador Fernando Petit para as considerações finais. Quando eu comecei na política, eu nunca gostava de falar depois de alguém que fala muito bem. Isso passou, né? Até hoje à noite. Parabéns pelas palavras. Eu vi aqui que a irmã Dulce falou, obra de Deus e proteção de São José. A irmã Lúcia que falou, né? Que frase linda, né? Fortalece cada funcionário, cada aluno, cada pessoa que faz parte desses 100 anos, né? 100 anos de uma instituição que não é fácil, né? São José dos Campos, a gente estava conversando no início, São José dos Campos não tem instituição com 100 anos, né? É o colégio particular mais antigo da nossa cidade. E nós tivemos o privilégio de homenagear essa linda história que a gente torce aqui para que cada vez mais se fortaleça. E antes de entrar aqui, eu pensei que a irmã Dorce ia falar. Ela já participou de mais 2 centenários de outras 2 escolas, não é? Ela veio para cá, para São José, há 3 anos, mas não era para ficar todo esse tempo, né? Mas é com essa missão que ela tem de só participar de centenário, aí não teve jeito, ela não foi embora, ela ficou, que esse centenário é meu. Eu gosto de festa. Não é não? E a gente teve a sorte dela já ter essa experiência, a sorte de trazer toda essa história, essa bagagem para São José dos Campos. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada essa solenidade. Aproveitamos para informar que na entrada desse plenário está aberto um livro de memórias. Ele se destina a todos que quiserem deixar uma mensagem ao Instituto São José. Que Deus abençoe a todos. Boa noite.